Ora viva e bem-vindo a mais uma edição do Índico Podcast. Hoje não será diferente, avançamos mesmo com o grande marco que vai então caracterizando o nosso país, que é a realização da quarta sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo. Sessão esta que foi caracterizada por uma abertura bastante ovacionada pelos membros e simpatizantes do Partido Frelimo, assumindo naturalmente o discurso no qual foi então presidido pelo presidente da Frelimo, Daniel Francisco Chapo. Para então debruçarmos sobre este grande marco que decorre na Escola Central do Partido Frelimo no município da Matola, província de Maputo, contamos então para a presente edição com o membro do Comitê Central, quem passo desde já a saudar. Bem-vindo a este que é o nosso Índico Podcast. Boa tarde, muito obrigado. Para além do membro do Comitê Central, contamos com o nosso convidado, Elcídio Bachita, quem também passo desde já a saudar. Bem-vindo a mais uma edição do Índico Podcast. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Antes de iniciar a minha intervenção e saudar o camarada doutor no meu painel. Esta sessão foi caracterizada por um discurso bastante forte por parte do presidente da Frelimo, presidente da República, Daniel Francisco Chapo, onde na sua intervenção inicial fez menção aqui à questão da união, primeiro no seio dos moçambicanos, e a questão do combate às narrativas ou este discurso de ódio no meio dos moçambicanos. Como é que repara para este discurso trazido então pelo presidente da Frelimo na abertura desta quarta sessão ordinária? Bom, este discurso de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Frelimo e da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, é uma tônica muito relevante, tomando em consideração que um pouco depois, ou seja, no pico da realização das eleições gerais, no ano passado, neste caso no mês de outubro, houve uma onda de manifestações violentas um pouco por todo o país, e estas manifestações, naturalmente, que não só culminaram com a destruição de infraestruturas públicas e privadas, mas também semearam um clima de ódio no seio da população moçambicana. O presidente da República e do partido Frelimo, quando fala no sentido de terminar ou acabar com, digamos, os discursos de ódio, de incitação à violência, significa que está aqui a mobilizar não só os membros do partido Frelimo, mas a toda a sociedade moçambicana, no sentido de os moçambicanos viverem como um só povo, um povo irmão, e traçando aquilo que são os mecanismos para a reconciliação nacional do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, bem como traçar também mecanismos para aquilo que é a unidade nacional, que são aspectos relevantes que antes, digamos, da realização das eleições gerais e da eclosão das manifestações violentas que sempre caracterizaram o povo moçambicano. Portanto, este discurso de abertura de Sua Excelência, o camarada presidente, é muito relevante e é, digamos, muito impactante, no sentido de chamar a todos os moçambicanos para todos nos unirmos em prol de um só Moçambique. Não existe um outro país. O nosso país é este, é Moçambique, e todos nós temos que tirar, digamos, dos nossos corações o espírito de ódio, de divisão e de desunião no seio da nossa sociedade. A mesma questão é também direcionada a si, caro membro do Comitê Central, Gonçalves Maceda. Como é que repara então para este discurso inaugural do presidente da Frelimo, que mais uma vez chamou aqui a atenção para não as mensagens de ódio e violência no meio dos moçambicanos, após o cenário vivido, após o escrutínio, passa aqui a repetição de 9 de outubro passado? O camarada presidente Daniel Francisco Chapo, em todas as ocasiões e em todas as aparições públicas, ele tem estado a mostrar a sua preocupação com este chamado evangelho do ódio que tem sido semeado no seio dos moçambicanos, com o objetivo único de
para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu olho para esse discurso como uma preocupação não só dele como presidente, mas também de todos os moçambicanos, por forma a incutir no seio dos moçambicanos que os problemas que eventualmente o país possa ter não são resolvidos estragando o pouco que temos. Se nós temos falta de escola secundária, não precisamos de estragar a escola primária para podermos ter a escola secundária. Portanto, o que nós temos que fazer é unir esforços e avançar para a solução. Porque o que está a acontecer, as pessoas se calhar nem percebem que estão sendo incutidos para destruir tudo o que tem para poder passar para uma situação pior do que estamos agora. É só ver que com a distribuição de infraestruturas públicas e privadas, muitos jovens passaram para o desemprego. E se o problema é a falta de emprego e estamos a destruir o pouco emprego que nós temos, então aí estamos a agravar a situação. Portanto, eu vejo esse discurso como um discurso pedagógico para todos os moçambicanos. Esta sessão acontece numa altura em que a questão da habitação continua a ser um dos principais clamores da juventude. Aliás, tivemos a oportunidade de ouvir do secretário-geral da OJM esta pretensão para que o acesso ao material de construção fosse então de baixo custo, de modo a permitir que a habitação deixasse de ser um calcanhar de Aquiles para a juventude. Neste encontro, que estratégias acha que a Frelimo deve adotar com vista a tornar este desejo da juventude uma realidade? Na verdade, é uma preocupação, porque como é de domínio público, ainda ontem, salvo Moras não me atrasou, o camarada presidente lançou um projeto justamente para ir ao encontro dos problemas da juventude, que é o projeto de habitação para jovens. Um projeto que, a ser implementado ao nível de todo o país, não há de resolver na totalidade os problemas da juventude, mas vai minimizar. E essa questão do material também temos estado a acompanhar, que o Conselho de Ministros tem estado a tomar decisões estruturantes que visam a aliviar o peso dos custos de material de construção e não só. E pensamos que é um caminho que está sendo dado por forma a responder a esses problemas. Quando se fala da juventude, hoje em dia estamos a falar de uma faixa etária que é a maioria no nosso país. Então, tem que se encontrar soluções grandes para os grandes problemas. Este não é um problema pequeno, é um problema de desemprego, é um problema de habitação. Então, penso que nesta sessão vamos continuar a refletir por forma a se encontrar o melhor modelo, o melhor mecanismo para resolver os problemas da nossa juventude, porque é o futuro do nosso país que está em causa. Esse Bachita, como encontrar ou definir as prioridades numa altura em que, dentro das necessidades, existe aqui uma forte pressão por parte social para a resposta aos diferentes clamores que são aqui então lançados por parte da população? É sabido que neste encontro será então aprovado aquilo que será o plano quinquenal do governo, que vai naturalmente definir aquilo que são as linhas orientadoras que naturalmente, temos a base do manifesto eleitoral que passará de manifesto para um plano quinquenal. Dentro deste plano, como garantir as prioridades numa altura em que a pressão é maior, principalmente por parte da camada juvenil? Uma pergunta muito interessante. Portanto, as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. Portanto, esse é um dos princípios de economia, naturalmente, que as necessidades humanas não podem ser resolvidos num único dia, num único mandato, mas os governos fazem todo o esforço que estiver ao seu alcance para responder àquilo que é o clamor das populações e temos temos testemunhado aquilo que é a pretensão, o desejo e o esforço de Sua Excelência, camarada Presidente Daniel Chapo, no sentido de responder aquilo que foram as demandas das populações, aquilo que foram as preocupações apresentadas pela população moçambicana a quando da realização da sua campanha eleitoral e nesse decurso apresentou aquilo que é o seu manifesto que foi, digamos, transformado em
programa quinquenal do governo e temos este instrumento que deverá ser aprovado pela Assembleia da República. Trata-se, tal como disse o Vítor, de um instrumento que vai o que traz ou traça aquilo que são as linhas orientadoras do Estado moçambicano no que diz respeito àquilo que é o seu plano de atividades durante os 5 anos, bem como as possíveis despesas. Existem 5 pilares naquilo que é, digamos, o programa quinquenal do governo. Primeiro temos a paz, a boa governação, assim como aspectos que têm a ver com segurança, mas temos o segundo pilar também que tem que ver com a transformação estrutural da economia. Portanto, trata-se de pilares de extrema envergadura e, tomando em consideração que os recursos são insuficientes, são limitados e as necessidades das populações são infinitas, principalmente agora, numa altura em que o país já está a tentar se erguer depois desta tensão política que se verificou ao longo das eleições, bem como um pouco depois das eleições, tal como o colega meu do painel esteve aqui a referir. Estas manifestações culminaram naturalmente com a destruição de infraestruturas públicas e privadas. Vários moçambicanos ficaram desprovidos dos, digamos, aquilo que são os seus empregos, e o Dr. Madus falou muito bem. E esta situação culminou com o declínio, vou assim dizer, daquilo que é ou foi o desempenho da economia nacional no terceiro trimestre do ano passado e também no primeiro trimestre deste ano. A economia poderá registrar um crescimento tênue, e isto implica uma maior engenharia orçamental por parte do governo, e os recursos, tal como eu estive aqui a referir, são escassos, e o programa quinquenal do governo está orientado no sentido de fazer face àquilo que são as necessidades dos moçambicanos durante os próximos 5 anos, e este instrumento vai ao encontro daquilo que são os objetivos para o desenvolvimento da economia moçambicana nos próximos 5 anos. O que o Estado tem que fazer, o que o governo dirigido pela Frente de Libertação de Moçambique tem que fazer é priorizar aquilo que são as necessidades básicas, nomeadamente a educação, a saúde, infraestruturas. Ainda bem que o governo dirigido e liderado por Sua Excelência, o presidente Daniel Francisco Chapo, já desencadeou mecanismos e medidas concretas com vista a permitir que o setor privado, por exemplo, comece a ter fluxos financeiros para viabilizar aquilo que são as suas atividades. Todos nós sabemos que o Estado moçambicano detinha dívidas, tal como disse o presidente da Frelimo, Daniel Francisco Chapo, na sessão de abertura, neste caso desta sessão, que o Estado estava a dever milhões de meticais aos diferentes tipos de fornecedores de bens e serviços, e o mesmo Estado já iniciou com o processo de amortização paulatina destas mesmas dívidas, já iniciou com o processo de pagamento de horas extras na saúde, na educação, e isso é muito relevante. Isso reanima a economia, isto porque as entidades ou as empresas, as pequenas e médias empresas, já começam a ter dinheiro para não só viabilizar as suas atividades, mas também para poderem programar melhor aquilo que é a sua atividade nos próximos tempos, e honrar com os compromissos de pagamentos de salários. Significa que este programa quinquenal do governo está orientado no sentido de injetar mais liquidez
dentro da economia, o que vai permitir uma maior circulação da moeda. E esta circulação da moeda vai indubitavelmente contribuir para a recuperação da própria economia. E o Estado, tal como eu estive aqui a dizer, que tem que saber priorizar aquilo que são as necessidades, digamos, pontuais, com vista a reduzir, digamos, aquilo que é a pressão, aquilo que é a demanda por parte da população. Portanto, a população clama por melhores serviços de saúde, de educação, neste caso, não só assistência médica e medicamentosa, mas também a própria qualidade no atendimento dos próprios hospitais. Nas escolas temos um rácio aluno-professor bastante elevado, e é preciso que se encontrem alternativas com vista a reduzir este desequilíbrio no que diz respeito ao rácio, não só professor-aluno, mas também enfermeiro ou médico do doente. É preciso que se faça, digamos, um esforço, que se evidencie esforços nesse sentido, para que se possa fazer o cumprimento daquilo que foram as promessas feitas por Sua Excelência Daniel Chapo ao longo da sua campanha, neste caso, para as eleições presidenciais do ano transato. Este programa quinquenal do governo é um instrumento bastante ambicioso, e que, se for implementado da melhor maneira, poderá transformar Moçambique numa sociedade bastante invejável dentro da região austral de África e a nível do próprio continente africano. Mas é um desafio, e eu estou convencido que dentro daquilo que é a programação financeira para fazer face às atividades programadas pelo Estado moçambicano, pese embora o próprio orçamento poderá ser deficitário, mas com o apoio dos parceiros de cooperação, acredito que em todos os pilares, os 5 pilares, não só a transformação estrutural da economia, mas também temos a questão que tem a ver com as infraestruturas socioeconómicas, depois a economia circular e questões ambientais, que também são relevantes nos dias que correm, uma vez que o país está na rota da exploração e descoberta de recursos minerais e hidrocarbonetos. É preciso também que se dê alguma atenção a este aspecto, que tem a ver com questões ambientais. Caro Gonçalves, voltando a si, numa altura em que crescem as narrativas contrárias à vitória da Frelimo nos últimos pleitos eleitorais, como é que acha que deve ser feito este trabalho que visa naturalmente trazer ao de cima aquilo que é a verdadeira verdade eleitoral? Passa aqui a repetição, assumindo-se que existe aqui uma narrativa construída pelas indústrias de fake news, que muitas das vezes não propalam exatamente aquilo que são os resultados anunciados pela CNE e os demais órgãos competentes para lidar com o processo eleitoral. É desafiante na medida em que, desde que o processo democrático em Moçambique começou, não me recordo de nenhum processo em que esses fake news não apareceram. Sempre que é a Frelimo a ganhar, há problema de dizer que não há verdade eleitoral. Mas nos casos em que ganha esse município ali e acolá, aí sim, só não há roubo de voto quando é a oposição que ganha. Portanto, é uma situação que nós, moçambicanos, precisamos de refletir profundamente para percebermos que não é desta maneira que se faz a democracia. Desde que começaram os processos eleitorais, no período pós-eleitoral, sempre temos conflitos, variando de momento para momento, mas sempre temos alguém que diz que não, a Frelimo não ganhou porque houve roubo de votos, houve favoritismo.
Mas não assistimos a mesma situação quando na Beira a Frelimo perde e em outros locais. Porque a Frelimo tem maturidade política suficiente, não se mete nessas situações. Portanto, é um desafio para todos nós e precisamos de começar a refletir profundamente para perceber se efetivamente é problema de roubo ou é problema de não assunção daquilo que é a realidade eleitoral em Moçambique. A mesma questão é virada para si, Elcídio Bachita. Como é que se pode desconstruir esta narrativa que é muito propalada pela indústria do fake news com relação àquilo que são os resultados divulgados pelas fontes oficiais ligadas aos processos eleitorais em Moçambique? Tivemos a oportunidade de acompanhar nos últimos pleitos em que contestavam-se os resultados pelo facto de a Frelimo ter sagrado-se vencedora dentro do trabalho político que foi fazendo junto às bases que lhe permitiu esta larga vantagem nas urnas do ano passado nas eleições presidenciais. Tal como o Dr. Gonçalves esteve aqui a referir, historicamente o nosso país tem registrado tensões pós-eleitorais, neste caso desde a realização das primeiras eleições no ano de 1994. Tivemos a Resistência Nacional Moçambicana, neste caso Renamo, na altura liderada pelo Afonso Dhlakama, saudoso neste caso, que desencadeou manifestações violentas de caráter armado, e nas eleições seguintes, em 99, também tivemos uma situação similar. Significa que a oposição nunca assumiu a derrota, e tal como o presidente Daniel Chapo referiu, que a Frelimo é uma organização, é um partido político que organiza a sua vitória, não fica à espera do período de campanha eleitoral. Uma das características da governação política do partido Frelimo é a interação quase que constante com a população, enquanto que os partidos da oposição só querem interagir com o eleitorado num período de campanha. Quando queremos fazer um marketing político, não precisamos ou não devemos ir ao encontro do eleitorado, articular com a população numa altura em que nós estamos a precisar do voto dessa população. É preciso que os partidos políticos, de um modo geral, aprendam com a experiência do partido Frelimo, que é interagir sempre que possível com a população, no sentido de, digamos, vender aquilo que é a sua capacidade política, e isso falta por parte da oposição. A nossa oposição nunca, digamos, aceitou os resultados, e isto tem culminado com tensões eleitorais, mas também é preciso salientar que existem forças internas e externas que não veem a Frelimo com bons olhos na liderança dos destinos dos moçambicanos, países da Europa Ocidental de forma particular, que ainda tem aquele pensamento colonial que, digamos, sente uma espécie de ressentimento em relação a Moçambique. Eles já estavam aqui estabelecidos, estavam satisfeitos em continuar em explorar, neste caso, as nossas riquezas, e eles fazem todo o custo de querer, vamos assim dizer, remover os partidos libertadores da liderança a nível do continente africano, particularmente na zona austral de África. Portanto, este é um plano já traçado há muitos anos por alguns países, em coordenação com partidos políticos ou organizações da sociedade civil, que agitam a população, agitam o país para não se reconhecer, digamos, a vitória da Frelimo, mas felizmente com o bom trabalho que tem sido levado a cabo pelos líderes da Frelimo, tem sido possível fazer a gestão e resolução de conflitos eleitorais. Mas penso que a nossa oposição deve ganhar mais maturidade no sentido de desempenhar de forma positiva aquilo que é o seu papel na política
nacional e o Partido Frelimo, como um partido maduro na experiência de governação política, sempre vai continuar a trabalhar arduamente com vista a galvanizar aquilo que é a confiança por parte da população moçambicana através das realizações, através da sua governação, que é positiva, apesar dos desafios que são prementes, existem no país, até porque não existe um país que não tem dificuldades, até mesmo países desenvolvidos têm as suas preocupações. É verdade que o nível de preocupações é bastante diferente do nosso, mas é de salutar a governação do Partido Frelimo, atualmente na liderança do presidente Daniel Francisco Chapo. Mesmo para terminar, o que é que os moçambicanos podem esperar deste grande encontro que vai naturalmente decidir sobre aquilo que são as aspirações do povo numa altura em que vários são os desafios que o país enfrenta? Aliás, ao longo da intervenção do presidente do Partido Frelimo, que é o presidente da República, fez menção sobre a necessidade da comunicação constante a diversos níveis com a juventude e diferentes estratos sociais, numa altura em que a paz também continua a ser um grande desafio para os moçambicanos. Na verdade, os moçambicanos podem esperar muita coisa a sair desta reunião, e um dos documentos fundamentais que vai ser debatido é o programa quinquenal do governo. Portanto, os membros do Comitê Central terão a sublime oportunidade de, em sede do Comitê Central, estudar o documento que resulta das preocupações colocadas ao nível de todo o país durante a campanha eleitoral, e cada um dos membros do Comitê Central naturalmente estava na base a trabalhar, também conhece os problemas que a população apresentou, e é momento para verificar se efetivamente essas preocupações todas foram tidas em conta no programa quinquenal do governo, e não estando lá por uma razão qualquer, é um momento também para poder se incluir. E é uma questão, é uma inovação, aliás, inovação não, o Camarada Presidente reeditou os estudos em grupo, e eu penso que também será uma oportunidade muito ímpar de os membros do Comitê Central, em sede dos grupos de trabalho, poderem refletir profundamente em relação a cada documento que vai ser apresentado e ali trazer ideias inovadoras, como o Camarada Presidente disse sempre que é preciso fazer coisas de forma diferente para esperar resultados diferentes. Portanto, eu penso que é uma sessão histórica, a primeira ordinária a ser dirigida pelo Camarada Presidente Chapo, e também com inovações que pensamos que vão ajudar muito para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Últimas considerações. O que os moçambicanos podem esperar findo estes 3 dias deste conclave da família Frelimo aqui no município da Matola, que vai naturalmente debater sobre assuntos aspirantes na vida dos moçambicanos? Os moçambicanos devem esperar muito trabalho, tal como o presidente do partido, neste caso o Dr. Daniel Francisco Chapo, tem dito que deve-se trabalhar arduamente com vista a responder àquilo que são os anseios da população moçambicana, colocando em prática aquilo que são os planos, ou seja, as atividades já programadas a nível do programa quinquenal do governo, olhando para os 5 pilares, nomeadamente governação, paz, transformação estrutural da economia, transformação social e demográfica, questão que tem a ver com as infraestruturas, que são bastante relevantes para o desenvolvimento. Portanto, a sociedade ou a população moçambicana tem que esperar uma Frelimo mais renovada, com energias para trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso país. Afinal de contas, a preocupação do Partido Frelimo é ver os problemas dos moçambicanos
minimizados, não vou dizer resolvidos, isto porque os moçambicanos, cada um de nós tem as suas preocupações, mas aquilo que são os problemas basilares, aquilo que são as inquietações basilares dos moçambicanos, eu penso que já existem, digamos, mecanismos para amenizar ou para resolvê-los nos próximos 5 anos, fazendo o cumprimento daquilo que é o manifesto eleitoral apresentado à população moçambicana a quando digamos, ou da campanha eleitoral do ano passado pelo Partido Frelimo e pelo seu candidato na altura, Daniel Francisco Chapo. Muito obrigado. Chegamos assim então ao término de mais uma edição da Índico Podcast. Hoje estivemos então com os holofotes focados para aquilo que foi então a sessão de abertura da 4ª sessão do Comitê Central da Frelimo, e foi desta feita que então trouxemos aquilo que é, na verdade, a visão do membro do Comitê Central e nosso convidado residente, que nos trouxe também aquilo que é o seu pensamento à volta desta aula inaugural, proferida então pelo Presidente da República e Presidente da Frelimo, Daniel Francisco Chapo. Muito obrigado, votos de uma excelente escuta à restante programação. Estamos juntos.